Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite. Tá bom aqui, Thomas? Quer mais pro lado? Tá bom aí? Então tá bom. Boa noite também para vocês que estão aí online, conectados, cultuando junto conosco. Estamos como igreja aí em todos os lugares, literalmente cultuando ao Senhor. Então, alguns irmãos aqui, a célula Gerando Vida e Ebenezer, parabéns, a igreja está com quase a sua lotação máxima de 30%, e que Deus abençoe, glória a Deus, que Deus continue cuidando de você e guardando para que possamos sempre cultuar ao Senhor juntos. Glória a Deus pela sua vida também, você que está aí na sua casa, obedecendo as orientações, as recomendações, tanto das autoridades governamentais, como também as autoridades dessa igreja. Que Deus abençoe sua vida, que você continue honrando o Senhor com a sua obediência. Mas temos tentado, como igreja, proporcionar uma agenda de maneira que todos possam participar. Tá? Então, não desanime. Certamente, em algum domingo, você terá a oportunidade de participar aqui no culto, aqui presencial conosco. Então, esteja atento às agendas. Sempre são passadas no grupos de líderes, e eu espero que os líderes estejam repassando para os seus grupos de células, né? E então são passadas os encontros semanais durante a semana e os encontros também dominicais. Tá? Também estamos readaptando a culto de ceia. Houve realmente um certo desatento, nós fomos desatentos, né? Eu e a pastora Edna, quanto a esse detalhe. Então nós acabamos celebrando dois meses no mesmo domingo, e aí a mesma célula tomou ceia 2 vezes. Então nós estamos adaptando, tá? Já de antemão quero avisar que no mês de aniversário, mês de outubro, nós teremos ceia todo domingo. Amém? Glória a Deus, né? Então nós vamos celebrar todo domingo a Santa Ceia, para que todas as células da igreja celebrem a ceia. Agora no mês de setembro, tá? Nós vamos celebrar, nós vamos anunciar, vamos celebrar num outro domingo, para que outra célula possa participar, tá? E aí no mês de outubro terá ceia todos os domingos, e no mês de novembro e em diante, caso ainda mantenha o isolamento, tá? Então nós vamos alterando as datas da ceia, para que todas as células possam tomar ceia juntos aqui presencialmente, ok? Quero reforçar o anúncio que a pastora deu no início. Nós estamos retomando aqui os cultos, o cultinho, né? Momento para as crianças. Por quê? A recomendação original, anterior, foi que, se possível, deixe seus filhos em casa com alguém, né? Para que você possa participar. Por quê? Porque por causa do fato da criança geralmente ser assintomática, né? Eles fizeram uma pesquisa, né, num país e detectaram que 69% das crianças que passaram por ali estavam contaminadas, né? Porque as crianças são assintomáticas, na sua maioria. Tem adultos também, jovens também, adolescentes que também são assintomáticos. Mas, no geral, as crianças são mais assintomáticas. Então, por isso que a orientação, a recomendação anterior foi que, se possível, se você pode deixar seu filho de 2 a 8, é isso? Foi de 2 a 8 com alguém, amém, né? E nós percebemos que realmente as pessoas não tinham com quem deixar, então ou não vinham ou traziam. Então, como nós percebemos que estamos tendo menos criança, porque são 2 células somente, então nós decidimos fazer esse experimento, esse teste, tá? De reabrir o cultinho durante os cultos dominicais.
tá bom? Mas, então, a recomendação é realmente que você cuide, tá bom? Eu sei que vocês já têm cuidado, eu dou glória a Deus, eu agradeço a Deus por essa igreja, em comparação a outras igrejas aí que a gente tem ouvido casos de pessoas que foram contaminadas, né? Nós temos sido abençoados por Deus, que eu me recordo, nós tivemos só um caso, né, de membro, e um caso de parente de membro, né? Então, são 2 casos. Então, eu fico muito grato, porque Deus tem preservado, né? E, obviamente, vocês têm também tomado os cuidados, tá? Continue assim, parabéns. Você também que está em casa, né? Parabéns, que Deus continue cuidando de nós, mas também que nós façamos a nossa parte, né? Eu dou graças a Deus por nós podermos ter esta flexibilização para poder cultuar o Senhor juntos, né? Eu faço parte de um grupo de pastores que estão discutindo o retorno, e tem pastores que estão discutindo o retorno de suas igrejas dos cultos infantis praticamente para 2021, né? Que um sistema bem rígido mesmo. E eu não critico, cada um tem a sua realidade, né? E eu acho que nós devemos manter o nosso cuidado, tá? O fato de nós termos sido mais flexíveis, não quer dizer que nós vamos abandonar os cuidados, mas que possamos ser responsáveis também nos nossos relacionamentos, tá? Então você não sabe, de repente você é assintomático, né? E você pode, de repente, contaminar alguém que pode vir ao óbito. Então, que nós sejamos também responsáveis nos nossos relacionamentos, responsáveis em relação às crianças, tá? Para que Deus continue fazendo aquilo que Ele faz de melhor, que é abençoar e guardar a sua igreja, né? Então, nós agradecemos ao Senhor por isso. Vamos orar novamente? Amém? Senhor, obrigado por esta noite. Receba nossos louvores. Foi uma expressão singela e humilde, Pai, deste povo, de querer abrir nossos lábios e oferecer ao Senhor cânticos que reconheçam, que honrem, anuncie ao mundo. Então, Senhor, obrigado, porque esta igreja é uma igreja que tem aprendido a abrir a sua boca e glorificar, e honrar, e usar realmente os seus lábios para cultuar o Senhor. Então, muito obrigado. Continue, Senhor, abençoando essa igreja nesse sentido também, para que cada vez mais tenhamos bons músicos, cantores, pessoas que vão sempre proporcionar, Deus, o melhor daquilo que nós podemos oferecer ao Senhor e também para o resgate daqueles que estão perdidos. Então, obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos e pedimos, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pediria ao Fernando se puder desligar isso aqui, que com a idade vem o frio, né? Abra sua Bíblia comigo num texto que eu acho, que eu me recordo, é a primeira ou segunda vez na minha vida que eu prego nesse texto. Que é a carta de Paulo a Tito. Abre sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, ou seja, a epístola de Tito. Talvez você nem saiba onde é que fica, né? Tão pouco que a gente lê. Né? Se você achou Hebreus, volta um pouquinho, está antes de Hebreus. Se achar Apocalipse, só voltar. Se achou Gênesis, está longe, está muito longe. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: mas você, Tito,
Ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Deste modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, que se dedica a fazer o bem. Só até aqui, até o versículo 14. O título desta mensagem, desta pregação é a importância dos relacionamentos na igreja. Quais relacionamentos? Todos. Relacionamentos interpessoais aqui dentro da igreja, o relacionamento entre os irmãos, o nosso relacionamento com Deus, principalmente, mas também a maneira com que nos relacionamos com os de fora, com as pessoas que não pertencem ao povo de Deus. Qual é a importância? Nós vemos no livro de Atos que este relacionamento foi de suma importância para o crescimento da igreja naquela época. Tanto o relacionamento com Deus, como o relacionamento uns com os outros, e também o relacionamento com os de fora. A importância do relacionamento é algo que devemos estar atentos, porque nós crescemos, nós aprendemos com os nossos relacionamentos, né? Sabemos que não é fácil. Por exemplo, hoje, né, eu e a irmãzinha querida, a Mirelle, né, que está ali no multimídia, né, nós agarramos numa discussão ali, mas foi feio o negócio, saiu até fogo, né? Fogo do Senhor, né, irmã? Foi fogo de bênção. Mas, assim, às vezes nós temos divergências, né? Nós vamos ter opiniões, nós vamos ser pessoas diferentes. Na igreja primitiva, eram inclusive pessoas de lugares diferentes, pessoas de origens diferentes. Então, seria infantilidade da nossa parte imaginar que alguém se converte e instantaneamente nós vamos concordar em tudo, vamos ser amiguinhos em tudo, e tudo, vamos falar as mesmas palavras, ter os mesmos gostos, gostar dos mesmos ritmos. Isso é infantilidade.
Deus nos criou justamente para sermos diferentes, porque a sua multiforme graça alcançaria a todos. Amém? Então, os relacionamentos são aspectos imprescindíveis para o nosso crescimento e para o crescimento da igreja. Então, meu objetivo nessa noite é incentivar a mim e você a buscar uma maneira mais bíblica e correta de nos relacionarmos uns com os outros, nos relacionarmos com Deus e também nos relacionarmos com o mundo. Amém? Primeiro aspecto nós vemos em capítulo 2, verso 1. O texto diz: "Doutrina verdadeira, com a sã doutrina cristã." Primeiro aspecto para bons relacionamentos. O relacionamento cresce como parte de um incentivo mútuo ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma das marcas dos anabatistas, uma das marcas dos menonitas. Nós aprendemos a Bíblia juntos, né? No meio da igreja, tem os com dons de mestre, que tem uma facilidade em esquadrinhar, em mergulhar na palavra e entender melhor os princípios e também transmitir a outros. Mas isso não quer dizer de que as pessoas com esse dom sejam melhores ou piores do que os outros dons, mas sim que simplesmente fazem parte de um conjunto chamado corpo de Cristo. Então, um dos aspectos imprescindíveis para que cresçamos no relacionamentos uns com os outros, nos relacionamentos com o de fora e principalmente o relacionamento com Deus, que aprendamos a incentivar mutuamente o aprendizado da palavra, o conhecimento da sã doutrina. Por que isso é importante? Para que não tenhamos absurdos. Essa semana me falaram de uma pessoa que usa esse versículo, inclusive, até quando eu estava preparando, eu lembrei dessa situação, que usa esse versículo aqui, do versículo 4, que diz que as mulheres jovens, tá vendo? Precisam aprender a ser puras, né, boas donas de casa e principalmente obedientes aos maridos, né? Dá para ver o rosto dos maridos, o sorriso quase que saindo da máscara, assim, né? De alegria, ao ver que as mulheres devem ser obedientes. Mas por quê? Há um entendimento incorreto disso. Entendendo, muitos cristãos entendem de que a mulher ser obediente quer dizer que ela tem que ser uma escrava. Ela não pode ter opinião. Ela tem que dizer sim a qualquer coisa que o marido fale. Não é isso que o texto está dizendo. Então, queridos, nós vamos crescer no relacionamento a partir do momento em que nós buscarmos o entendimento correto da palavra. Porque se você entender correto e eu entender correto, aí não tem discussão, né? Agora, se eu quero ter o meu entendimento e o outro quer ter o entendimento dele, aí certamente vai ter briga, vai ter desentendimento. Então, o primeiro princípio que eu quero colocar para nós, que possamos buscar o conhecimento da sã doutrina. Como? Através dos relacionamentos. Crescendo juntos. Talvez percebeu um detalhe e comenta, o outro percebeu outro detalhe. E eu não quero entrar aqui nesse aspecto do ensino mesmo, da palavra, porque não é o tema de hoje, o tema é relacionamento. Mas vamos tomar cuidado também, às vezes, com opiniões. Tá? A Bíblia não é para ser discutida sobre opiniões pessoais. Ah, mas eu penso assim. Não, mas não é o que você pensa. É o que a Bíblia diz. E aí entender. Certa vez uma pessoa me falou assim: ah, mas
Deus dá a cada um entendimento. Eu falei, não, querido, isso não existe. Isso não existe. Se Deus está dizendo que a árvore é verde, para o outro ele vai falar que a árvore é azul. Não tem sentido isso. Se Deus fala para um não minta, para o outro ele vai falar não minta. Não tem essa de que Deus vai dar para cada um entendimento. Não, isso não é bíblico. Tá? Então, se nós queremos crescer, nós precisamos aprender a nos relacionar. À medida em que a sã doutrina ela é semeada, ela começa a frutificar não somente o conhecimento, mas os frutos do Espírito Santo começam a se manifestar. Nós começamos a aprender, como aqui tem orientações muito claras, muito pontuais, que Paulo está dando a Tito. Por exemplo, ele está falando de que as mulheres mais idosas não devem ser caluniadoras. A Bíblia está dizendo que a nossa igreja tem mulheres idosas caluniadoras? Não está dizendo. Ela simplesmente está dizendo de que na igreja do Tito tinha mulheres caluniadoras. Agora, não quer dizer que a nossa igreja tenha. Agora, existe um princípio por trás que eu preciso entender. Qual é o princípio? Calúnia, difamação, fofoca faz mal ao relacionamento. Independente se é homem, mulher, jovem, adulto, idoso, fofoca, a difamação, a calúnia faz mal. Então, nós precisamos entender esses princípios e saber aplicá-las para que o nosso relacionamento cresça. O nosso relacionamento com Deus parte do incentivo pastoral ao rebanho, mas também a partir do incentivo mútuo. O que é isso? Eu, como pastor, eu estarei dando orientações, instruções daquilo que Deus tem posto no meu coração, daquilo que eu tenho aprendido a partir dos meus estudos, da dedicação, da leitura, da pesquisa, eu vou passar a vocês. Mas esta não é a única fonte de crescimento na sã doutrina que Deus quer trazer. Deus quer usar os líderes, Deus quer usar você dentro da sua célula. Talvez Deus quer usar a sua dúvida. Eu era muito tímido na época da escola. Muito tímido. Eu falava muito pouco. E eu tentava ser o mais invisível possível. Então, quando eu não entendia nada, eu ficava orando, falava, Senhor, põe essa dúvida na cabeça de alguém, para que alguém levante a mão e pergunte isso que eu preciso saber. E Deus sempre foi bondoso, né? Sempre levantava um, falava, professora, não entendi tal coisa. Eu, ufa, obrigado, né? Então, a sua dúvida pode ser, inclusive, a dúvida de outro cristão, de outro membro. Só que talvez você esteja com vergonha de perguntar, né? Então, que nós cresçamos a partir do entendimento, do estudo, do conhecimento da palavra de Deus. A vida cristã, ela é mais do que um nome registrado como membro da igreja. A vida cristã deve ser fazer parte da família de Deus. Ela não é somente um status de membro, ela é um status de filho. Eu preciso entender, o que é isso? Eu preciso entender de que as pessoas que estão aqui comigo, elas não são meramente membros da igreja. Amém? Você que está aí assistindo, que está cultuando conosco, você que aceitou Jesus, você não é só membro da igreja. Você é filho de Deus, né? A sua esposa é filha de Deus, seu marido é filho de Deus. Então, entender que esse relacionamento, ele vai além de simplesmente frequentar o mesmo grupo, ou simplesmente tentar obedecer às mesmas regras. Então, o estudo da palavra vai nos introduzir nesse ambiente chamado família de Deus. Um ambiente onde pode acontecer de tudo.
Pode acontecer milagres, pode acontecer restauração, pode acontecer discussão, pode acontecer desentendimento, perdão, restituição, pode reconciliação, porque nós somos uma família e nós vamos crescendo juntos a partir desse entendimento e do conhecimento da palavra de Deus. Segundo ponto, nós vemos do versículo 2 até o versículo 6, de que o nosso relacionamento cresce a partir da assimilação das doutrinas da vida cristã. A assimilação dos princípios da palavra inclui todas as faixas etárias. Você percebeu no texto que ele vai falando do idoso, dos jovens, do adulto, né? Ou seja, não existe no mundo, poderia, agora até que modificou um pouco, mas no passado tinha essa divisão, né? Os mais idosos eram os mais sábios, inquestionáveis, né? E os mais jovens sempre têm que baixar a cabeça. Agora, aqui Paulo está instruindo de que há essa completude, há esse relacionamento de todos, um ajudando o outro. Todos nós somos falhos, mas todos nós também temos um relacionamento com Deus. Todos nós podemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos estar ajudando o outro numa fraqueza. Então, os pastores e líderes, cabe essa responsabilidade de ensinar os princípios bíblicos, serem os serem os fiscalizadores, né? Serem aqueles que vão manter a sã doutrina. Eles não só orientam, mas eles também estão sempre checando. Olha, o caminho é esse, tá, gente? Não vamos desandar, tá? Não vamos ficar observando outros modelos. O caminho é esse. Né? Os membros mais maduros, cabe a responsabilidade de ensinar aos mais novos os princípios da fé. Nós vemos aqui que ele fala das mulheres. As mulheres idosas, elas devem viver de tal forma que as mais novas aprendam com elas. Né? E muitas vezes sem palavras, pela conduta, pela postura, pelo modo de agir. Então, nós temos essa responsabilidade mútua de ajudar o próximo a assimilar o ensino bíblico. Como? Às vezes através da orientação, às vezes através do acolhimento e às vezes através de uma disciplina, uma chamada. Jesus tinha orientado isso. Se você vê o seu irmão em pecado, o que você faz? Você pega mais uma testemunha e vai até ele e fala, olha, querido, você precisa mudar de vida. Isso que você está fazendo é pecado. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei se isso é pecado. Ah, então, vamos subir uma instância, vamos falar com os líderes, vamos falar com os pastores. Olha, eu vi fulano fazendo tal coisa. Eu acho que é pecado. Isso é pecado? Sim, então vamos lá, corrige em amor, orienta, instrui, para que ele cresça, para que ele realmente aprenda a servir ao Senhor. E a todos nós cabe a responsabilidade de viver de forma exemplar esses princípios para os que estão de fora. Uma pergunta aqui: será que Paulo era a favor da escravidão? O texto nos revela se Paulo era a favor da escravidão. O que vocês acham? Não sei. Imagino que não. Imagino que não. Mas o texto não revela. O Paulo não fala. É proibido comprar escravos. O texto fala isso? Não, não fala. Então eu não sei. Uma coisa eu sei. Na igreja da época do Tito, tinha escravos na igreja. Tinham pessoas que foram compradas.
Ah, pastor, isso é um absurdo. Dentro da igreja, escravos. É. Tinham pessoas que eram escravos. E pelo que ele menciona, dá a entender de que quem era o crente não era o dono do escravo, era o escravo. O escravo se converteu. Só que Paulo não critica a escravidão neste ponto. Ele simplesmente orienta e fala: olha, você que é escravo, obedeça ao seu Senhor, trabalhe para o seu Senhor de tal forma que ele possa ver a ação de Cristo na sua vida. Isso cabe para nós hoje em dia nas esferas, na esfera profissional. Todos nós nos relacionamos com as pessoas de fora pelo trabalho. Então a nossa função não é ficar criticando, o fulano é justo, o fulano é injusto, o fulano paga mais, o outro paga menos. Tem os meios, né, para você questionar o seu salário. Mas não biblicamente. Biblicamente você tem o quê? Como o texto diz, versículo 9, que o escravo obedeça os seus donos e o agrade em tudo. É o que eu sempre falo, no aspecto profissional. O crente está no trabalho para trabalhar. Certa vez eu tive que discutir com uma pessoa, um jovem, que ele falava: ai, pastor, de vez em quando eu separo uma meia hora assim e vou no banheiro e começo a orar. Eu falei: isso está errado, querido. Você não está ali para orar. Você está ali para trabalhar, querido. Se quer orar pelo seu patrão, ora na hora do almoço. Ora depois do expediente. Ora trabalhando. Mas está ali para trabalhar. Não adianta você chegar para o seu patrão e falar: ah, patrão, eu sou um ótimo trabalhador, eu sou um ótimo empregado seu. Daí por quê, querido? Você tem produzido mais? Não, mas eu oro todo dia pelo Senhor. Eu fico a manhã inteira orando pelo Senhor. Ele falou: aham, tá bom, passa no DP lá que tem uma cartinha para você. Tá, então, queridos, nós devemos saber como nos relacionar com os de fora. Muitas vezes nós vamos relacionar com o de fora, não simplesmente falando de Jesus, mas simplesmente sendo a melhor versão daquilo que ele espera. Se o seu patrão quer um excelente profissional, que seja você esse exemplo. Então que nós possamos ajudar realmente a igreja a assimilar os princípios cristãos. Tá? Você que é líder, ajude seus liderados a assimilar a palavra de Deus de forma correta, para vivê-la de forma que possa agradar o Senhor e crescer nos relacionamentos. A igreja de Cristo deve ser sã e com domínio próprio. Os apóstolos visavam a maturidade espiritual, porque onde há maturidade, há uma igreja saudável. Né? Vocês que são pais, gostariam de pegar seu filho com 15 anos, pegar no colo e dar de uma mamadeira? Não, né? Já pensou o Emerson, pequenininho desse jeito, né? No colo da mamãe, balançando as perninhas e falar: não, eu quero mamar. Né? Pedindo mamadeira. O que nós falaríamos para uma mãe, para um pai, com um filho assim? O que nós falaríamos? O que você falaria? Tá grandinho. O que mais? Não tenha vergonha. E qual é o problema? Talvez seja um problema sério, um problema mental. Você já procurou um médico? Não é natural uma criança de 15 anos agindo dessa maneira. O que mais? Né? Seu filho é manhoso? Está pondo manha demais. Então, se nós olhamos para o mundo natural e nós questionamos essas coisas que acontecem no mundo espiritual, nós devemos também. Às vezes nós olhamos pessoa que está 10, 15, 20 anos na igreja e está querendo tomar leitinho no colo do pastor, no colo do líder. Falar: querido, vamos abrir o olho,
Faz 20 anos que você está servindo a Cristo, querido. Esse pecado que você está fazendo aí é coisa de moleque, coisa de menino, coisa de menina. Isso é coisa de criança mal educada, de crente mal educado. Ai, pastor, ora por mim porque eu ainda não consigo ler um versículo. Misericórdia, querido. Faz 20 anos e você não consegue ler um versículo todo dia? Então vai procurar um médico que ou é mental, ou é físico, o que é isso aí? É manha? Né? Então nós temos essa responsabilidade. Claro que com amor, eu estou aqui exagerando, né, nas colocações para ficar mais claro para vocês. Mas, com amor, realmente, ajudar uns aos outros a assimilar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Exercer esse papel de irmão mais velho, de irmã mais velha, e poder ajudar todos, uns aos outros, a crescer no relacionamento com Deus, o relacionamento uns com os outros e o relacionamento com o próximo. Né? Não seja crente isqueirinho, tá? Isso aí não cabe, não dá para ser, né? Ah, fulano, falou, fulano não presta mesmo, não sei o quê, né? Não seja isso, seja irmão mais velho. Fala, vem cá, vamos reconciliar, vamos conversar, vamos entender o que aconteceu. Né? Então se nós queremos crescer nos relacionamentos com Deus, uns com os outros, e também aprender a se relacionar com o mundo, nós precisamos ajudar uns aos outros a assimilar as doutrinas cristãs, a doutrina verdadeira. Eu coloquei aqui 2 modelos, 2 exemplos. Primeiro, sintomas de um cristão enfermo espiritualmente. Convivência ruim entre os seus irmãos. Sabe aquela pessoa que não dá para conviver? É o sintoma de alguém que está enfermo espiritualmente. Púlpitos vazios. Ou seja, uma igreja onde os seus líderes e pastores querem falar somente aquilo que a igreja quer ouvir. Se a igreja quer ouvir palavra de bênção, então vamos falar só bênção. A igreja quer só palavra de esperança, então vamos falar só esperança. Não fala pecado, não. Isso é sintoma de uma igreja ou um cristão enfermo espiritualmente. Cultos pesados. Sabe aquele culto que parece que o povo está com a máscara de concreto na boca, né? Não canta, né? Está distraído, está o tempo todo olhando, procurando chiclete debaixo da cadeira, né? Então, sintomas de pessoas que estão, cristãos que estão enfermos espiritualmente. Falta de visão missionária, né? Um tipo de cristianismo egocêntrico. Deus, responda-me, responda-me, responda-me. Mas não consegue enxergar os perdidos, tanto da sua região como de outros lugares. Desinteresse pela oração e a proliferação de fofocas. Então, são alguns sintomas, tá? De alguém que está, ou uma igreja que está enferma espiritualmente. Agora, as características de um cristão sadio, maduro, forte espiritualmente, crescente, saudável. Comunhão abundante. Ele não tem crise com comunhão. Às vezes ele nem gosta, às vezes ele é meio tímido, mas não tem problema. Ele se relaciona, aprende a se relacionar, aprende a reconhecer o outro, o valor do outro. Ele tem uma visão missionária, evangelística, ele consegue olhar os perdidos, né? Talvez perdidos da sua casa, perdidos do seu trabalho, mas ele está conseguindo enxergar, olhe para o meu vizinho, né? Está passando por um problema lá de briga, para que Deus converta. Então, tem essa visão evangelística missionária. Cultos alegres, culto onde as pessoas participam, onde as pessoas se interessam, estão envolvidas, né? Um púlpito honesto com a palavra, um lugar onde líderes e pastores estão pregando o evangelho, doa quem doer, né? É o sintoma, é a característica de um cristão, uma igreja sadia. Bons ensinos bíblicos,
cooperação e fidelidade financeira. E nunca deixe espaço para fofocas. Né? Sempre trabalha com a verdade. Sempre trabalha com a clareza. Nunca tem meias palavras. Sempre trabalha, claro que com amor, né? Com acolhimento, mas trabalha com a verdade. E por último, nosso relacionamento cresce quando, como parte de uma esperança que se tornará realidade. Amém? Você tem isso? Você tem uma esperança de que certas coisas vão se tornar realidade na sua vida? Amém? Talvez a conversão de alguém, talvez a compra de um bem da sua casa, e principalmente a volta de Jesus, que é o que o texto fala. Né? O cristão que cresce no relacionamento com o próximo e com Deus, ele tem essa santa expectativa. E ele incentiva o outro, e ele conversa sobre a volta de Jesus, sobre a conversão de familiares, sobre os sonhos. Ele está ali o tempo todo incentivando e falando e aconselhando e ajudando. Por quê? Porque ele quer fazer parte desse relacionamento crescente. Né? O versículo 11 diz: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então, o cristão que está num relacionamento crescente, ele tem essa visão de que Deus, ele olha para alguém na sua escola, e ele fala, Deus quer dar salvação para essa pessoa. Deus quer salvar esse querido. Deus quer salvar esse vizinho funkeiro. Antes, queima o aparelho dele, Deus. Mas salva ele depois. Né? Então, o cristão que cresce nesse relacionamento, ele tem essa visão de esperança que se torna realidade. Né? Não são palavras vazias. As promessas do Senhor, elas se tornam realidade. Amém? Então, são demonstrações de alguém que cresce nos relacionamentos. Não há relacionamento com Deus se a vida não for tocada pelo poder de Deus. Amém? Não há. Não tem como a pessoa crer em Deus se em algum momento, em algum nível, ela não experimentou o poder de Deus. Não tem como. Porque ela precisa crer que Deus é real na vida dela. Agora, ou Deus está fazendo e a pessoa não está enxergando, que é um outro sintoma de alguém doente espiritualmente, ou realmente ela não entendeu o que é ter um relacionamento com Deus e crer de que o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém? E segundo, não há relacionamento que cresce se a igreja, com a igreja, se a fé não conduzir à renúncia do mundanismo e o revestimento do novo homem. O que é isso? O relacionamento não cresce quando nós estamos no meio de um grupo onde as pessoas não confrontam o mundo dentro de nós. As pessoas estão se convertendo. E o processo delas se tornarem santas faz parte do processo que eu e você questione o mundo dentro delas. Eu e você crescemos. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Aí, ó, bastante. Quem tem menos 10 anos de convertido? Ali, uma, duas, não, uma. É pouco, a gente está começando a ficar uma igreja de velho já, né? Precisa ter mais novos na fé aí, né? Mas, lembra aí, puxa na memória. O processo de Deus para tornar você santo, não foi só você em casa, lendo a Bíblia, ou você vindo no culto, e glória a Deus, e lá. Em algum momento alguém chegou em você, e falou, querido, isso que está fazendo está errado. Muda isso aí. Muda isso aí, porque isso aí não agrada a Deus. Então, quem quer no relacionamento precisa entender de que ele precisa experimentar o poder de Deus, mas também ele precisa fazer parte de um grupo onde este grupo questione o mundo.
dentro dela. Mas não só isso. Tá? Não é só apontar o dedo e dizer você está pecando. Aponta o mundo, mas também reveste do novo. Fala, olha, isso você está fazendo é errado, mas vem aqui comigo. Eu vou te explicar o que Deus espera de você. O que Deus quer transformar na sua vida. Como que Deus quer fazer você uma versão melhor de você mesmo. Então, os relacionamentos crescem a partir de uma igreja, de um grupo de cristãos que entende que precisa também questionar o mundanismo dentro uns dos outros, mas também revestir do novo. Nós somos educados num caminho que nos aponta onde Deus quer que nós estejamos e como Ele quer que nós pratiquemos a vida cristã. Amém? E para encerrar, versículo 13 diz assim: enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como que está o seu coração quanto à expectativa da volta de Jesus? O texto fala que será um dia feliz. O texto fala que será um dia feliz. Se para você não está sendo um dia feliz, se você está preocupado, ai Jesus, se você voltar agora, eu não terminei de pagar isso, não terminei de pagar aquilo, né? Ai Jesus, se você voltar agora, eu não consegui comprar minha casa. Se a volta de Jesus não é um dia feliz, se você não aguarda de uma maneira feliz a volta de Jesus, questione o seu coração. Talvez você esteja andando sozinho demais. Precise se aproximar mais dos seus irmãos em Cristo. Talvez você precisa sonhar mais com a eterna glória, a eterna vida que Deus tem preparado para você. Porque esse dia certamente será um dia feliz. E nós só conseguimos manter essa chama acesa quando estamos uns com os outros. Sozinho nós não conseguimos. Aos poucos nós vamos desanimando, nós vamos cedendo às pressões, mas quando nós estamos juntos, nós vamos acendendo essa chama e vamos animando uns aos outros. Olha, não desanime, Jesus está voltando. Quem sabe ele volta hoje, já pensou? Então anime-se uns aos outros. A importância dos relacionamentos. Conseguiu entender por que é importante você participar da sua célula? Por que é importante você participar da igreja? Por que da importância de você entrar nas conexões online? Mesmo que seja à distância, você está se relacionando. Na nossa célula, na célula Soul, nós temos tido momentos maravilhosos. E às vezes alguém faz um pedido de oração antes, e aí a pessoa que está trazendo a palavra traz um estudo assim que vai de encontro ao coração dessa pessoa. Deus tem sido muito gracioso nos nossos encontros online. Então não deixe de participar, mesmo que seja online. Também os cultos presenciais que estamos abrindo agora. Participe, para que você possa crescer nesses 3 níveis de relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com a igreja e também de como se relacionar com o mundo. Vamos ficar de pé e orar? Amém? Crescimento dos relacionamentos com Deus e uns com os outros está nos preparando para essa esperança maravilhosa que se tornará a realidade da volta de Jesus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Gostaria que você pensasse. Nós falamos sobre 3 níveis de relacionamento. Relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus está bem, que bom, glória a Deus. Como é que está o seu relacionamento com o próximo? Está bem?
Você pode lembrar de vários nomes e rostos e lembrar com alegria de cada um deles. Você consegue passear na sua página do Face sem bloquear ninguém? E como é que está o seu relacionamento com o mundo? Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas, às vezes, falando assim: eu consigo me dar bem mais com as pessoas do meu trabalho. Eu falo, misericórdia. Como é que você consegue se relacionar melhor com o mundo do que com a igreja? Então está tendo uma troca de valores, de prioridades. Como é que estão os seus relacionamentos? Se o seu relacionamento está bem com Deus, cultive-o. É o tema deste ano, cultive a sua nova vida. Se o relacionamento está bem com o próximo, cultive seus relacionamentos. E aprenda a se relacionar corretamente com o mundo, de forma que possamos alcançá-los e salvá-los em nome de Jesus. Mas caso o Espírito Santo falou no seu coração de que algo precisa ser consertado, aproveite esse momento. Fale com Deus, você que está aí na sua casa. Fale com Deus: Senhor, eu quero consertar meu relacionamento com meu amigo, meu irmão, meu parente. Eu quero aprender, Senhor, a me relacionar com o mundo. Às vezes eu vou me relacionar com as pessoas do mundo e eu acabo agindo igual a elas. Isso está errado. Então peça direção. E talvez, se você não tem relacionamento nem com Deus, eu quero te desafiar a aceitar Jesus nesta noite, a convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida e você desenvolver um relacionamento com Jesus. Faça isso, não perca tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta igreja maravilhosa. Obrigado porque eu tenho andado estes anos com irmãos e irmãs aqui, que eu tenho visto o crescimento, eu tenho visto o quanto são pessoas preciosas, pessoas que se relacionam com maturidade, pessoas que estão desenvolvendo um relacionamento saudável com o Senhor, pessoas que aprenderam a sua posição como cristão no mundo, pessoas que entenderam a sua posição como membros da família de Deus. Talvez alguns sejam irmãos mais novos, outros irmãos mais velhos, mas cada um tem aprendido a se relacionar. Obrigado por esta igreja maravilhosa. Obrigado por esses irmãos que estão aqui presentes no prédio aqui nesta noite. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que estão lá nas suas casas. Peço que o Senhor venha abençoá-los. Obrigado, Senhor. Nós apresentamos nossas vidas diante de Ti. E, Pai, nós queremos ser uma igreja relevante. Para isso eu peço, Senhor, ensina-nos a cultivar relacionamento saudáveis nessas três esferas. Relacionamentos saudáveis com o Senhor, principalmente. Mas também relacionamentos saudáveis uns com os outros. E relacionamentos saudáveis